No coração da Úmbria, região que guarda um mosaico de vilas antigas e mosteiros silenciosos, nasceu Liberato, que mais tarde seria reconhecido como São Liberato de Louro. Pouco se fala sobre sua família ou origem social, mas os relatos apontam que ele cresceu em um ambiente marcado pela fé e pela simplicidade do interior italiano. Imagine viver em uma época em que o cristianismo ainda era constantemente provado pelas tensões políticas e religiosas. Foi nesse cenário que sua vida começou a se desenhar. Já desde cedo, Liberato demonstrava uma curiosidade singular, aquela inquietação típica de quem busca respostas maiores que as oferecidas pelo mundo ao seu redor. Você já parou para pensar como certos destinos parecem se escrever ainda na infância? Para Liberato, sinais de vocação não surgiram em gestos grandiosos, mas na forma como se destacava entre os colegas por sua disciplina e desejo de aprender. A pequena comunidade em que vivia percebia nele um menino que levava a sério os ensinamentos cristãos, mas também alguém que tinha uma sensibilidade especial diante do sofrimento humano. Havia em sua postura uma maturidade precoce, algo que despertava a admiração dos mais velhos, como se já carregasse consigo um chamado que não poderia ser ignorado. O contexto histórico em que nasceu também moldou sua trajetória. A Itália, de seu tempo, era marcada por conflitos locais, invasões estrangeiras e divisões políticas, mas também pela força da fé que unia comunidades inteiras. Muitos jovens buscavam nos mosteiros um refúgio contra a instabilidade do mundo externo, e esse ambiente certamente influenciou Liberato desde cedo. Ao contrário de tantos que se deixavam seduzir pelo poder e pela glória passageira, ele parecia atraído por algo mais profundo, quase invisível, mas que tinha força suficiente para guiar seus passos. Talvez o detalhe mais curioso seja que Liberato, ainda muito jovem, já demonstrava uma inclinação pela vida de oração e silêncio. Enquanto outros meninos se divertiam nas ruas ou sonhavam com a guerra, ele se recolhia em busca de reflexão. Será que seus contemporâneos entendiam essa postura? Provavelmente não. Mas essa diferença o destacava e começava a construir sua identidade. Em vez de fugir das dificuldades, ele buscava sentido nelas, como se cada obstáculo fosse parte de uma preparação maior, uma espécie de treinamento para algo que ainda viria. É interessante notar como as histórias dos santos sempre trazem esse elemento de mistério. Pequenas pistas na juventude que só fazem sentido quando olhamos para o conjunto de suas vidas. No caso de Liberato, o que parecia apenas uma característica pessoal, seu gosto pelo silêncio, sua dedicação aos estudos, sua compaixão, se transformaria, anos depois, em marcas de uma santidade reconhecida. Não é curioso como às vezes as sementes da grandeza se escondem nos detalhes mais comuns? Esse contraste entre simplicidade e destino grandioso é o que torna sua história tão intrigante. Ao longo de sua juventude, Liberato não se isolou completamente da comunidade. Ele vivia a vida cotidiana, ajudava a família e se relacionava com os vizinhos, mas sempre mantinha um olhar voltado para o transcendente. Era como se carregasse dois mundos dentro de si, o da vida prática, com suas demandas diárias,
e o da busca espiritual, que exigia renúncia e disciplina. Essa tensão moldou seu caráter e o preparou para decisões que mudariam o rumo de sua existência. Afinal, quem disse que um santo nasce pronto? Seus primeiros contatos com os monges foram determinantes. O fascínio por aquelas figuras dedicadas, a oração e ao trabalho simples, despertou nele um desejo profundo de seguir o mesmo caminho. É aqui que podemos identificar um momento de virada. A juventude marcada pela busca encontrou, enfim, um modelo concreto. Não se tratava mais de apenas sonhar ou sentir, mas de se comprometer. Você já percebeu como muitas vezes a inspiração vem justamente do exemplo silencioso de alguém que vive o que acredita? Foi isso que aconteceu com Liberato. Essa fase inicial de sua vida mostra que não estamos diante de um personagem distante, mas de alguém real, que trilhou escolhas, experimentou dúvidas e seguiu sinais sutis que apontavam para algo maior. O menino da Úmbria cresceria para se tornar um dos pilares espirituais de sua região. Mas antes disso, foi apenas um jovem em busca de respostas, guiado por uma inquietação que não o deixava descansar. E é nesse ponto que a história começa a ganhar forma, mostrando que até mesmo os maiores santos têm uma juventude marcada por perguntas que ecoam em nós até hoje. Desde cedo, Liberato foi atraído pelo modo de vida que via nos monges de sua região. O contraste entre o silêncio do mosteiro e o barulho do mundo ao redor lhe parecia fascinante. Era como se aquelas paredes antigas escondessem segredos de uma vida mais plena, uma vida que ele ainda não conhecia, mas intuía. Não foi uma decisão tomada de forma rápida, mas uma busca que amadureceu com o tempo, até que a convicção se tornou irresistível. Seguir os passos de Cristo através da vida monástica. Ao se aproximar dos monges, Liberato começou a compreender o verdadeiro sentido da disciplina e da oração. A vida no mosteiro não era feita de grandes feitos exteriores, mas de pequenas renúncias que, pouco a pouco, moldavam o coração. Você já parou para pensar como gestos simples, repetidos todos os dias, podem transformar uma pessoa por completo? Foi assim que ele se deixou lapidar, aceitando a rotina de silêncio, oração e trabalho como um caminho de libertação interior. Não foi fácil. A juventude, naturalmente inclinada para sonhos e desejos, o testava constantemente. Muitos poderiam questionar: por que escolher a renúncia quando o mundo oferecia tantas oportunidades? Mas é justamente nessa tensão que sua decisão ganha força. Liberato entendeu que a verdadeira liberdade não estava em seguir as paixões momentâneas, mas em se entregar a algo eterno. Essa clareza não surgiu de repente, mas foi resultado de um processo lento, cheio de lutas interiores. O mosteiro se tornou para ele não apenas uma casa, mas uma escola de vida. Entre os monges, aprendeu a arte do silêncio que fala mais alto que muitas palavras, e a disciplina que fortalece o espírito. Curiosamente, essa escolha o afastava do comum, mas ao mesmo tempo o aproximava ainda mais das pessoas, porque o levava a enxergar as dores e necessidades humanas com uma compaixão mais aguçada. É como se a renúncia pessoal abrisse espaço para acolher o outro,
Nesse ambiente, Liberato começou a ser reconhecido por sua seriedade e dedicação. Não buscava destaque, mas sua postura firme, naturalmente, o colocava em evidência. Havia nele uma serenidade que impressionava até os mais experientes. Você já percebeu como, às vezes, a verdadeira autoridade não precisa de palavras, mas apenas da força do exemplo? Esse era o caso de Liberato, um jovem que, pela coerência de sua vida, conquistava respeito. A cada dia, seu coração se enraizava mais profundamente na vocação monástica. Os desafios externos, como as dificuldades políticas ou as tensões da época, não o desviavam de seu propósito. Ao contrário, reforçavam sua convicção de que o mosteiro era um lugar de resistência espiritual contra as instabilidades do mundo. Ele entendia que, ao se recolher, não estava fugindo, mas preparando forças para enfrentar realidades muito maiores. Foi nesse período que seu nome começou a se ligar intimamente ao Mosteiro de Loro, espaço que se tornaria símbolo de sua missão. O jovem inquieto que buscava respostas agora encontrava no ritmo monástico uma clareza de propósito. Cada oração, cada jejum, cada gesto de humildade reforçava sua entrega a Deus e aos irmãos. É curioso pensar que, muitas vezes, escolhas radicais como essa parecem loucura aos olhos de muitos, mas são elas que constroem legados duradouros. E aqui está o detalhe que nos prende. O chamado de Liberato não foi apenas um ato individual, mas o início de uma história que impactaria gerações. O que começou como uma decisão pessoal de seguir a vida monástica se tornaria o alicerce de uma devoção que ecoaria por séculos. Nesse ponto, a narrativa já não pertence apenas a ele, mas começa a se entrelaçar com a história da Igreja e da própria região. Escreva aqui, nos comentários, o que mais te chama a atenção na vida de alguém que escolhe a renúncia para viver algo maior. O Mosteiro de Loro se tornou o centro da vida de São Liberato, não apenas como espaço físico, mas como cenário de sua missão. Imagine uma construção simples, rodeada por colinas verdes e pelo silêncio das montanhas da Úmbria, onde o canto dos monges marcava o ritmo das horas. Foi ali que Liberato amadureceu, liderou e deixou sua marca. A comunidade monástica não era apenas um refúgio espiritual, mas também um ponto de referência para o povo que buscava consolo, conselho e até mesmo auxílio material nos tempos difíceis. Com o passar dos anos, Liberato foi assumindo responsabilidades dentro do mosteiro. Ele não se limitava a manter a disciplina entre os monges, mas também a expandir a influência do local como farol de espiritualidade. A vida comunitária exigia equilíbrio entre oração e trabalho, entre recolhimento e acolhimento, e Liberato se tornou mestre nesse equilíbrio. Você já pensou como é desafiador unir silêncio interior com ação prática? Ele conseguiu fazer disso sua missão, transmitindo serenidade e firmeza a todos ao redor. O mosteiro não se restringia às paredes de pedra, pois sua missão transbordava para o povo. A região enfrentava dificuldades constantes, desde tensões sociais até carestias, e o mosteiro se transformou em porto seguro. Liberato era visto como alguém capaz de unir fé e humanidade, oferecendo palavras que confortavam, mas também pão e trabalho que sustentavam.
Essa combinação fazia com que o mosteiro não fosse apenas um lugar de oração distante da realidade, mas um espaço vital para toda a comunidade. Os registros da tradição destacam a capacidade de Liberato de inspirar os monges a perseverarem mesmo diante das provações. Em tempos de crises, quando muitos poderiam desanimar, ele reforçava a importância da fidelidade ao chamado. É como se o mosteiro fosse uma pequena arca de resistência espiritual em meio às tempestades da época. Já parou para refletir como instituições assim moldaram a própria identidade da Igreja ao longo dos séculos? O Mosteiro de Louro foi um desses pilares e Liberato sua alma viva. Curiosamente, o estilo de liderança de Liberato não era marcado por imposições severas, mas pela força de sua presença e exemplo. Ele não pedia nada que não estivesse disposto a viver antes. Essa coerência se tornava contagiante. Quantas vezes não vemos líderes que falham justamente nesse ponto? Liberato, ao contrário, mostrava com a própria vida aquilo que pregava. Esse detalhe, aparentemente simples, explica em parte por que seu nome sobreviveu na memória coletiva. Outro aspecto relevante é que o mosteiro não se isolava da igreja mais ampla. Pelo contrário, mantinha relação com outras comunidades religiosas e contribuía para a expansão de práticas monásticas na região. Liberato se envolvia nessas interações, reforçando o papel do Mosteiro de Louro como parte de um movimento maior. O que parecia pequeno em termos geográficos ganhava proporções muito maiores quando visto na rede de mosteiros que sustentavam a espiritualidade medieval. O que chama a atenção é que, mesmo diante das dificuldades políticas e religiosas, o mosteiro se manteve firme. Esse vigor era resultado direto da liderança de Liberato, que sabia enxergar além do imediato. Ele compreendia que cada oração, cada gesto de humildade e cada ato de serviço contribuíam para algo muito mais amplo, a continuidade da fé em tempos incertos. Você já percebeu como muitas vezes os grandes legados nascem justamente em períodos de crise? Foi isso que ocorreu ali. Assim, o Mosteiro de Louro não pode ser visto apenas como cenário, mas como personagem da própria história de São Liberato. Ele o moldou, mas também foi moldado por ele. As paredes guardaram sua presença, o povo recordou seu cuidado e os monges perpetuaram sua memória. O que era apenas um local de vida comunitária se transformou, graças à sua missão, em símbolo de resistência, esperança e santidade. E a partir daqui, a história se encaminha para momentos ainda mais intensos, onde sua fé seria provada ao extremo. São Liberato de Louro não se destacou apenas por suas ações, mas principalmente pelas virtudes que carregava consigo e transmitia a todos ao redor. Paciência, humildade, compaixão e firmeza eram marcas de sua personalidade, mas ele sabia manifestá-las de forma prática, sem grandes discursos, quase como quem planta sementes silenciosas. Você já percebeu como algumas pessoas impactam pelo exemplo e não pelas palavras? Liberato era assim. Cada gesto seu carregava ensinamentos que moldavam o caráter de quem o observava. Seus ensinamentos não vinham de grandes tratados ou livros, mas de sua própria vivência cotidiana. Ele mostrava que a santidade se constrói nos pequenos atos,
cuidar de um irmão doente, corrigir com delicadeza, ouvir sem julgar. Cada detalhe era uma lição. E o mais curioso é que esses ensinamentos, embora simples, carregavam profundidade, capaz de transformar a percepção de quem estava ao seu redor. Quantas vezes subestimamos o poder de um gesto humilde? Para Liberato, esse era o caminho mais direto para o coração das pessoas. Ele também possuía uma habilidade rara de falar com todos os públicos. Nobres, camponeses, jovens monges ou idosos em busca de conselhos. Cada interlocutor recebia palavras adaptadas, mas cheias de verdade. Isso criava uma aura de sabedoria natural, que não precisava ser proclamada, apenas percebida. Já se perguntou, como certas pessoas conseguem ensinar sem parecer que estão ensinando? Liberato fazia exatamente isso, transmitindo princípios que se fixavam na memória e na prática de cada um. Outra característica marcante era sua capacidade de orientar sem impor. Ele respeitava o ritmo de cada pessoa, entendendo que a fé e a transformação interior não podem ser apressadas. Essa postura cativava e inspirava confiança. O mosteiro, sob sua liderança, tornou-se um lugar onde se aprendia a viver a fé de maneira concreta, sem pressões, mas com compromisso genuíno. É interessante pensar como a liderança baseada no exemplo e na paciência constrói resultados duradouros, não apenas superficiais. Liberato também enfatizava a importância do equilíbrio entre oração e ação. Não bastava recolher-se em meditação se o próximo precisava de ajuda. Não bastava agir sem refletir e interiorizar os valores cristãos. Essa integração entre contemplação e prática era para ele o núcleo do verdadeiro ensinamento. Já refletiu sobre como muitas vezes confundimos espiritualidade com isolamento ou ritualismo? Liberato mostrava que a fé se manifesta tanto no silêncio quanto no serviço. Seus conselhos e atitudes rapidamente se tornaram referência, não só no mosteiro, mas na região ao redor. As pessoas vinham buscar orientação e conforto, e Liberato recebia a todos com atenção e bondade. A empatia que ele demonstrava era capaz de criar vínculos profundos e duradouros, moldando a comunidade. Isso levanta uma reflexão. O impacto de alguém que vive coerentemente suas virtudes ultrapassa barreiras e gera frutos que se multiplicam com o tempo. Além disso, São Liberato incentivava a perseverança em tempos de adversidade. Ele sabia que crises, desânimos e obstáculos fariam parte da vida de todos. E justamente nesses momentos, suas palavras e atitudes serviam como farol. É quase poético pensar que, mesmo sem prever o futuro, alguém pode preparar outros para enfrentarem desafios que ainda nem existem. A vida dele se tornou um manual vivo de como enfrentar dificuldades com serenidade e fé prática. Ao observar suas virtudes e ensinamentos, percebemos que São Liberato não buscava reconhecimento ou fama. Sua missão era formar corações e mentes, e isso ele fazia de maneira silenciosa, constante e eficaz. A coerência entre sua vida e suas palavras é o que torna sua história tão fascinante até hoje. E aqui fica o convite. Nos comentários, compartilhe qual dessas virtudes você acha mais inspiradora e como ela poderia transformar seu dia a dia.
Mesmo em um período de relativa paz no mosteiro, São Liberato de Louro não ficou imune às tensões políticas e religiosas da época. O cenário europeu ainda era marcado por disputas territoriais, confrontos entre senhores locais e pressões sobre comunidades religiosas. Essas circunstâncias tornaram-se um teste para a fé e a liderança de Liberato, pois sua coerência e coragem chamavam a atenção de pessoas que viam na sua influência um desafio ao próprio poder. Já imaginou como a vida de alguém pacífico pode gerar conflito apenas pelo impacto que causa? A perseguição começou de forma sutil, com restrições impostas ao mosteiro e pressões sobre os monges. Liberato, consciente dos riscos, manteve sua postura serena e firme. Não se tratava apenas de resistência física, mas de uma prova de fé. Ele entendia que a verdadeira força não vinha da força bruta, mas da integridade moral. É fascinante perceber que muitas vezes a maior coragem se manifesta na manutenção de princípios diante de adversidades silenciosas. À medida que os desafios aumentavam, Liberato tornou-se alvo de hostilidades mais diretas. Tentativas de desacreditá-lo, boatos e ameaças físicas começaram a surgir, mas ele respondia com paciência e sabedoria, usando cada momento como oportunidade de ensinar e fortalecer seus irmãos. É impressionante como alguém pode transformar momentos de perigo em lições de vida, não é mesmo? Essa habilidade de permanecer firme, mesmo quando a própria vida estava em risco, se tornaria marca de sua santidade. O martírio não foi apenas um episódio isolado, mas o ponto culminante de sua trajetória de entrega. Liberato não se esquivou do sofrimento. Ao contrário, abraçou-o com consciência, vendo nele a expressão máxima do amor e da fidelidade à vocação. Ele sabia que a memória de seu testemunho teria impacto muito além do instante da morte, influenciando gerações. Não é curioso como o sacrifício pessoal muitas vezes se torna o catalisador para transformações profundas? Os relatos indicam que, mesmo durante os momentos finais, Liberato demonstrava compaixão pelos perseguidores e preocupação com a continuidade da comunidade monástica. Essa capacidade de perdoar e orientar, mesmo diante da própria dor, é algo que impressiona até hoje. Quantas pessoas teriam força para manter a calma e o amor em situações tão extremas? Ele se tornou exemplo vivo de que a fé verdadeira se manifesta na ação, mesmo sob as circunstâncias mais adversas. Após sua morte, a repercussão foi imediata. Os monges e moradores locais sentiram a ausência de seu líder, mas também reconheceram a grandeza de sua entrega. O martírio de Liberato se transformou em símbolo de coragem, inspiração e resistência espiritual. Isso nos faz refletir sobre como eventos trágicos podem gerar legados duradouros e transformar a percepção de toda uma comunidade. Curiosamente, a memória de sua morte reforçou a devoção ao mosteiro e consolidou a influência de sua vida sobre a região. A história de sua coragem começou a ser contada não apenas como um registro histórico, mas como exemplo de fidelidade e amor, capaz de inspirar fiéis e estudiosos da fé. Já parou para pensar como atos individuais podem reverberar por séculos, moldando tradições e lembranças? Hoje,
Ao estudar esse episódio, percebemos que a perseguição e o martírio de São Liberato de Louro não foram em vão. Eles reforçaram o impacto de suas virtudes e o valor de suas escolhas. E aqui fica a reflexão. Quais princípios você estaria disposto a manter mesmo diante da adversidade? Esse tipo de pergunta é justamente o que desperta interesse nos estudos de história dos santos, convidando cada pessoa a mergulhar mais fundo nos relatos que permanecem vivos até hoje. A morte de São Liberato de Louro causou comoção imediata na região. E não demorou para que relatos sobre sua vida e virtudes se espalhassem entre os fiéis. A notícia de sua coragem, paciência e dedicação aos irmãos ganhou força rapidamente, criando uma aura de admiração quase instantânea. É fascinante perceber como a memória de alguém pode gerar impacto profundo, quase que imediatamente, transformando a percepção das pessoas sobre fé, liderança e serviço comunitário. Os habitantes locais começaram a visitar o mosteiro em busca de lembranças e bênçãos. Relatos indicam que muitos experimentaram sensações de conforto, força e esperança ao se aproximarem do lugar onde Liberato vivera e partira. A devoção popular não se restringia à oração, mas incluía cuidados com o mosteiro e propagação de sua história. Esse fenômeno levanta uma pergunta interessante. Será que a admiração genuína por alguém é capaz de mobilizar comunidades inteiras? No caso de Liberato, a resposta parece clara. Com o tempo, surgiram pequenas celebrações e rituais em sua homenagem, organizados pela própria população local. A devoção não era formalmente reconhecida pela Igreja naquele momento, mas já mostrava sinais de perpetuidade. Cada gesto de lembrança funcionava como uma semente plantada para a veneração futura. É curioso como tradições podem se consolidar primeiro na experiência concreta das pessoas, antes de serem formalmente canonizadas. Esse é um aspecto que torna a história de Liberato tão interessante. O impacto de sua morte também se refletiu na formação espiritual dos jovens monges. Eles, que o acompanhavam de perto, começaram a internalizar seus ensinamentos e virtudes, transformando o mosteiro em um local de inspiração contínua. A influência de Liberato ultrapassava a dimensão da vida física, pois mesmo ausente, ele continuava a moldar a comunidade. Já parou para pensar como a liderança pelo exemplo pode sobreviver à própria ausência do líder? É exatamente isso que ocorre aqui. Além disso, a devoção popular ajudou a preservar relatos de milagres atribuídos a Liberato. Pessoas comuns narravam curas, proteção e auxílio em momentos de dificuldade, sempre vinculados à intercessão do santo. Essas histórias, inicialmente contadas de boca em boca, começaram a construir um corpo de tradição que seria estudado e reconhecido posteriormente. A forma como pequenas experiências individuais se transformam em memória coletiva é simplesmente fascinante. O processo de memória coletiva criou um ambiente em que a fé e a história de Liberato se entrelaçavam. Ele deixava de ser apenas um homem do passado para se tornar símbolo de valores universais: coragem, paciência e devoção. A devoção popular é um elemento essencial para compreender a importância de sua vida
e o impacto que ela causou. Ao longo do tempo, é interessante perceber como cada pessoa que acreditava em seu exemplo contribuía para consolidar seu legado. Com o passar dos anos, a fama de sua santidade se espalhou para além das fronteiras da Úmbria, atingindo outras regiões que começaram a reconhecer seu impacto espiritual e social. É um exemplo claro de como a lembrança de alguém pode gerar efeitos que ultrapassam a vida individual, transformando comunidades inteiras e inspirando ações de solidariedade e fé. Hoje, ao revisitar esses relatos, podemos perceber que a devoção popular não apenas manteve viva a memória de Liberato, mas também preparou o terreno para o reconhecimento oficial pela Igreja. E aqui fica um convite. Se você se interessa por histórias como essa, compartilhe nos comentários qual aspecto da devoção popular mais te chama a atenção e como ele contribui para manter viva a memória de um santo. Os relatos sobre os milagres de São Liberato de Louro começaram a surgir pouco tempo após sua morte, ganhando força na tradição oral e nos registros das comunidades monásticas. Curiosamente, muitos desses milagres não envolviam grandes espetáculos, mas manifestações sutis de cuidado e intervenção divina em situações cotidianas. Imagine pessoas comuns experimentando alívio em suas dores, proteção em perigos iminentes ou consolo em momentos de desespero, simplesmente por se aproximarem da memória de Liberato. Um dos milagres mais conhecidos envolve a cura de doentes que se dirigiam ao mosteiro ou buscavam objetos ligados ao santo. Há relatos de enfermidades físicas e espirituais que teriam sido atenuadas ou completamente resolvidas pela fé na intercessão de Liberato. A curiosidade aqui é perceber que, mesmo em tempos sem registros científicos, essas experiências moldavam a crença e reforçavam a devoção. Você já pensou como pequenos sinais podem se tornar grandes narrativas de fé e inspiração? Outro tipo de milagre atribuído a São Liberato está ligado à proteção de comunidades inteiras contra calamidades, como fome ou conflitos locais. Pessoas afirmavam sentir uma presença ou receber orientações durante momentos de crise, que teriam resultado em decisões salvadoras. A ação do santo, então, não se restringia a indivíduos, mas se estendia ao coletivo, mostrando que sua influência ia além da vida física, tocando diretamente na sobrevivência e no bem-estar das pessoas. Há também relatos de milagres menos conhecidos, como a restauração de objetos sagrados ou proteção de animais e plantações. Essas histórias, embora aparentemente simples, reforçavam a percepção de que Liberato permanecia próximo da vida cotidiana da comunidade, cuidando de detalhes que pareciam pequenos, mas eram fundamentais para quem vivia daquele modo de vida. É interessante notar como esses relatos reforçam a ideia de um santo presente e atento, mesmo de forma invisível. A forma como os milagres foram narrados evidencia o impacto emocional que Liberato causava. Cada história funcionava como um elo entre passado e presente, conectando os fiéis à memória de alguém que se dedicou à vida monástica com profundidade e entrega total. Você já percebeu como histórias de milagres, mesmo sem comprovação,
formal, mantém vivas tradições e inspiram ações de solidariedade e fé. Essa é a força da narrativa popular ligada à santidade. Esses eventos também foram fundamentais para o processo de canonização, pois forneceram evidências da santidade de Liberato, reforçando sua reputação e a necessidade de preservá-la. Oficialmente, a Igreja reconheceu que a devoção popular, apoiada em experiências concretas, tinha peso e significado para a comunidade de fiéis. É curioso pensar que, muitas vezes, os milagres são tanto sinais espirituais quanto sociais, conectando pessoas e fortalecendo a coesão comunitária. O legado dos milagres de São Liberato também se manifesta na continuidade da devoção ao longo dos séculos. Até hoje, peregrinos visitam os locais relacionados à sua vida em busca de consolo, inspiração e sinais de proteção. Esses relatos são estudados, narrados e reinterpretados, mantendo a história viva e relevante. O que nos leva a refletir sobre como uma vida coerente e virtuosa pode gerar frutos muito além do tempo que se passou. E aqui fica um convite para o espectador. Reflita sobre qual desses milagres mais desperta sua curiosidade ou admiração. E compartilhe nos comentários. Essas histórias não apenas mantêm viva a memória de São Liberato, mas também conectam cada um de nós à tradição, mostrando que a santidade pode tocar o cotidiano de forma concreta e surpreendente. A canonização de São Liberato de Louro foi o reconhecimento formal da Igreja a uma vida marcada pela fé, coragem e dedicação à comunidade. Esse processo, embora formalizado muito tempo após sua morte, refletiu a devoção popular que nunca se extinguiu. Imagine séculos de memórias, relatos de milagres e tradições transmitidas de geração em geração, convergindo para um ato oficial que consagra a santidade de um homem comum que escolheu viver de forma extraordinária. A canonização consolidou o nome de Liberato não apenas como referência regional, mas como símbolo universal de virtudes cristãs. Sua história passou a integrar os registros oficiais da Igreja, garantindo que futuras gerações pudessem estudar, admirar e se inspirar em sua trajetória. É impressionante perceber como a memória de um indivíduo pode se transformar em patrimônio espiritual e cultural, atravessando o tempo e mantendo relevância histórica e religiosa. O legado de Liberato vai além do título de santo. Ele moldou a vida monástica da região e influenciou a maneira como a fé era vivida na Úmbria. O Mosteiro de Louro se tornou um ponto de referência espiritual, um lugar de aprendizado e devoção que perdura até hoje. Seus ensinamentos continuam a inspirar monges, estudiosos e fiéis, mostrando que a coerência entre palavra e ação é a chave para deixar uma marca duradoura. A canonização também reforçou a importância dos milagres e da devoção popular na história da Igreja. Eles funcionam como testemunhos vivos da fé, conectando a vida de Liberato ao cotidiano das pessoas. Cada relato de cura ou proteção se transforma em elo entre passado e presente, lembrando que a influência de um santo não se limita à sua época,
mas se prolonga através da experiência daqueles que confiam em sua intercessão. Além disso, o reconhecimento oficial ajudou a preservar documentos, registros e tradições ligadas à sua vida. A Igreja, ao declarar sua santidade, assegurou que futuras gerações pudessem estudar sua trajetória com rigor histórico e reverência espiritual. Isso permite que hoje possamos compreender não apenas os milagres, mas também o contexto histórico e social que moldou suas escolhas, sua coragem e suas virtudes. O impacto de Liberato na Igreja Católica também se reflete na educação e formação de líderes espirituais. Sua vida se tornou exemplo de ética, disciplina e serviço, inspirando monges e clérigos a manterem uma relação profunda entre fé e prática cotidiana. É fascinante observar como a história de um indivíduo pode influenciar sistemas de ensino e modelos de liderança por séculos, mantendo a relevância do passado no presente. Mesmo para estudiosos e curiosos que buscam entender a Igreja através de seus personagens históricos, Liberato oferece uma narrativa rica e cativante. Ele não é apenas um santo distante. Sua trajetória conecta história, cultura e espiritualidade de maneira concreta, proporcionando ensinamentos que podem ser aplicados na análise da vida comunitária, da liderança e da fé. Cada detalhe de sua história revela a força de uma vida guiada por princípios inabaláveis. E assim, o legado de São Liberato de Louro permanece vivo, tanto na Igreja quanto na memória das comunidades que ele tocou. Seu exemplo transcende tempo e espaço, lembrando-nos que vidas simples, quando guiadas por virtudes sólidas, podem se tornar extraordinárias. É nesse ponto que convidamos você a refletir. Qual ensinamento da vida de Liberato mais ressoa com sua própria jornada? Compartilhe nos comentários e continue acompanhando o canal para descobrir mais histórias fascinantes como esta. A história de São Liberato de Louro nos mostra que vidas simples, quando vividas com coerência, coragem e compaixão, podem gerar legados que atravessam séculos. Sua trajetória é prova de que a fé, combinada com ação concreta, transforma comunidades, inspira gerações e deixa marcas que vão muito além da própria existência. Cada gesto, cada palavra, cada milagre registrado ou testemunhado reforça a dimensão de uma vida que escolheu servir e iluminar o próximo. E aqui está o convite. Queremos ouvir você. Nos comentários, sugira o tema do próximo vídeo e participe da construção de novas histórias que podemos explorar juntos. Sua opinião ajuda a direcionar nosso canal e a criar conteúdos que realmente despertam curiosidade e reflexão sobre a riqueza histórica da Igreja e de seus santos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Cada história compartilhada é uma oportunidade de estudar, refletir e mergulhar mais fundo na trajetória de personagens que marcaram a fé e a história. Estudar essas vidas é mais do que curiosidade. É descobrir como escolhas individuais moldam o coletivo e inspiram até hoje. Lembre-se do poder da perseverança e da fé, como está escrito no Salmo 31, 24. Sejam fortes e que o coração de vocês se anime, todos vocês que esperam no Senhor. A vida de Liberato
É a prova viva de que enfrentar desafios com integridade, paciência e coragem deixa marcas eternas, transformando simples histórias em legados inspiradores. Acompanhe nossos vídeos e descubra curiosidades fascinantes sobre outros santos que também deixaram sua marca na história da Igreja Católica. Cada narrativa oferece lições valiosas, não apenas espirituais, mas históricas, culturais e humanas. É uma forma de aprender com o passado para refletir sobre nossas próprias escolhas no presente. São Liberato nos ensina que a santidade não é sinônimo de isolamento do mundo, mas de engajamento consciente, dedicação e cuidado com o outro. Ele nos mostra que o impacto de uma vida virtuosa vai além da morte, reverberando em ações, memórias e tradições que inspiram até os dias atuais. Ao estudar sua história, percebemos que a devoção popular, os milagres relatados e a canonização não são apenas símbolos religiosos, mas também testemunhos históricos de uma vida que transformou sua comunidade. É por meio desses elementos que podemos entender como a fé e a prática cotidiana se entrelaçam, criando legados duradouros. Que a vida de São Liberato de Louro inspire cada um de nós a buscar coerência, coragem e generosidade em nossas escolhas diárias. Continue nos assistindo e até o próximo vídeo.